Havia uma mulher que segurava o mundo com as duas mãos, enquanto o mundo insistia em pesar mais do que ela conseguia carregar. Ela não pedia ajuda. Nunca tinha pedido. Aprendera cedo que pedir era um luxo reservado para quem tinha alguém à volta capaz de responder. E ela, havia anos, dormia num apartamento onde o único adulto era ela mesma, onde o único nome chamado em emergência era o dela, onde as contas e o medo e a saudade de algo que nem sabia nomear dividiam o mesmo travesseiro toda a madrugada. Quando ela chegava em casa de madrugada com o cheiro de hospital entranhado no cabelo e nos pulsos, sentava por um instante na beira da cama antes de tirar os sapatos. E naquele instante, antes que o cansaço se transformasse em sono, havia um silêncio dentro dela que nenhum barulho externo conseguia preencher. Um silêncio que ela havia aprendido a ignorar. Um silêncio que naquela semana de outubro finalmente encontrou a forma certa para gritar. Se você já sentiu que deu tudo o que tinha, sua energia, seus anos, seus planos, seu sossego, e mesmo assim a vida virou e apresentou a conta de um jeito que não parecia justo, essa história é para você. Porque às vezes a gente constrói uma rotina de ferro não porque está bem, mas porque sabe que se parar, tudo desmorona. Às vezes a força que os outros admiram em nós é, na verdade, o nosso jeito de não desmontarmos ao vivo. E às vezes é preciso que as duas coisas caiam ao mesmo tempo. O emprego e o filho, o sustento e a esperança, para que a gente descubra que embaixo de tudo aquilo que segurava, havia ainda uma mulher inteira esperando para ser vista. Essa é a história de Valéria, e talvez, sem que você perceba, seja também a sua. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever no canal e ficar até o final desse vídeo. Cada inscrição nos ajuda a continuar criando histórias como essa. Histórias sobre mulheres reais que caíram, que não entenderam porquê, e que encontraram o chão de novo não porque a vida ficou mais fácil, mas porque aprenderam a se levantar de um jeito diferente. Se essa história tocar seu coração, compartilha com alguém que também precisa lembrar que ainda há chão firme embaixo dos pés. Ceilândia fica no canto oeste do Distrito Federal, bem longe do espelho polido de Brasília, bem longe das fontes luminosas e das fachadas de vidro que aparecem nas fotos das agências de turismo. Ceilândia é outra coisa. É cidade de concreto exposto e muro rabiscado, de laje com balde e de criança que cresce sabendo o nome de cada vizinho do beco, porque o beco é o único quintal que tem. As ruas do setor P-Sul, onde Valeria morava, não tinham nome oficial em todas as vielas. Eram conhecidas por referências: a Rua do Bar do Zé, o beco atrás da padaria, a esquina onde tem o poste que não acende. A casa onde ela morava com os 2 filhos era uma construção de 3 cômodos que tinha crescido aos poucos ao longo dos anos, como todas as casas de Ceilândia crescem. Um tijolo aqui, um cômodo ali, puxadinho nos fundos quando o dinheiro deixou. A fachada era pintada de amarelo palha, uma cor que ela havia escolhido porque uma vez leu numa revista que amarelo traz energia, e ela precisava acreditar nisso. Havia um vaso de planta na entrada. Um guiné robusto e verde escuro que ela regava toda manhã antes do café, mesmo quando estava com pressa, mesmo quando estava exausta, porque aquela planta era o único ser vivo da casa que não dava trabalho e crescia sem pedir nada. A rua acordava com o cheiro de pão das 6 da manhã, vindo da padaria da esquina onde o seu Alcides abria a porta às 5h30 sem falta há 30 anos. Depois vinham os sons. O latido do cachorro da dona Neuza, o motor da Kombi escolar que passava às 6h20, o rádio ligado na casa da frente tocando uma louvorzão evangélica que ninguém reclamava porque todo mundo já estava acordado mesmo. Era uma rua que sabia viver, que tinha o barulho certo na hora certa, que cheirava a café e a terra quando chovia. Era uma rua que Valéria amava sem saber que amava, da forma que a gente ama as coisas que sempre estiveram lá. Valeria Souza tinha 41 anos, e o tipo de rosto que as pessoas descrevem como forte, sem perceber que estão dizendo também que ela parecia cansada. Era uma mulher de estatura média, cabelo crespo preso num coque desde a adolescência, porque coque era rápido, e rápido era necessário. Usava uniforme branco de segunda a sexta, e nos finais de semana usava uma calça jeans escura e uma blusa confortável. Roupas de quem aprendeu que conforto vale mais do que impressão. Tinha as mãos de quem trabalhou muito, as articulações levemente marcadas, as unhas sempre curtas e sem esmalte, a palma calejada no lugar exato onde segura uma maca, uma bandeja, um braço de paciente que tremeu, mãos que salvaram vidas sem que ninguém pedisse para posar para foto. No bairro, ela era conhecida como a Valéria da enfermagem. Aqui sabiam que podiam chamar se alguém passasse mal.
A que aplicou injeção em 3 vizinhos diferentes num único fim de semana sem cobrar nada. A que levou a filha da dona Marilene para o pronto-socorro às 2 da manhã com a própria moto porque o marido da dona Marilene estava bebendo. Ela era aquele tipo de pessoa que funciona como infraestrutura invisível de uma comunidade. Essencial, constante, quase nunca agradecida, quase nunca perguntada como estava. Ela não reclamava. Havia decidido, em algum momento no passado que já não sabia precisar quando, que reclamar era perda de tempo. Tinha 2 filhos, Cauã, 18 anos, e Lívia, 12. O pai deles, Robson, havia saído de casa 6 anos atrás numa tarde de quarta-feira, dizendo que ia buscar um documento no banco e não voltou mais. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhuma explicação que coubesse em palavras adultas. Valeria passar 1 semana esperando, 2 semanas procurando, e então, no 30º dia, acordou às 4:30 da manhã como sempre, fez o café, acordou as crianças e decidiu que a vida continuaria. Não porque estava bem, mas porque Cauã tinha 12 anos e Lívia tinha 6, e nenhum dos dois podia arcar com o peso de uma mãe que desmoronasse. Toda manhã Valeria acordava às 5:40, 10 minutos antes do alarme, num reflexo condicionado por 14 anos de turno da noite seguido de manhã com o filho para acordar para a escola. Ela se levantava no escuro, ia até a cozinha, ligava o fogão, colocava a água para ferver. Enquanto esperava, ficava de costas para o fogão, olhando pela janela pequena que dava para o quintal. Preciso mandar o uniforme da Lívia para a costureira. O zíper arrancou de novo. Despejava o café no coador. Cauã chegou que horas ontem? Eu nem ouvi. Colocava as xícaras na mesa. 2, porque Lívia já tomava café desde os 10 anos, hábito herdado da avó. Que horas é a reunião da escola? Eu precisava ter anotado isso em algum lugar. Deslizava as mãos na superfície fria da pia, enquanto o café coava. Não anotei. Suspirava. Bebia o café em pé, olhando para nada. Depois vinha o banho rápido, a troca de roupa, o cabelo preso no coque de sempre. Ela passava batom apenas quando havia consulta médica ou reunião importante. Batom era sinalização de ocasião. No caminho para o hospital, no ônibus que pegava na esquina às 6:45, ela fechava os olhos por 5 minutos e fingia que aquilo era descanso. Mais 2 plantões e pago o boleto do gás. Mais 4 plantões e cobre o mês. Calculava mentalmente com a precisão de quem fez disso sobrevivência. Quando o ônibus freava, ela abria os olhos, olhava pelas janelas sujas e, às vezes, bem às vezes, quando a luz da manhã cedia de um jeito bonito entre os prédios, ela pensava, que dia bonito, e logo depois pensava em outra conta. Há um tipo de cansaço que não é físico, que não cura com sono ou com férias ou com vitamina. É o cansaço de ser a única pessoa responsável por tudo dentro de uma vida, de ser o pai e a mãe, o médico e o contador, a conselheira e a disciplinadora, o ombro e o punho. É o cansaço de não poder adoecer, de não poder hesitar, de não poder simplesmente sentar no chão de um cômodo vazio e deixar de ser forte por uma tarde. Valeria conhecia esse cansaço tão bem que já não conseguia reconhecê-lo como cansaço. Havia se tornado o chão embaixo dos seus pés. Foi numa quinta-feira de outubro, 2 dias após o 14º aniversário de trabalho de Valéria, no Hospital Regional de Ceilândia, que a supervisora Renata pediu para ela passar na sala da chefia antes do fim do turno. Valeria tirou as luvas, lavou as mãos, dobrou o avental com o cuidado mecânico de sempre. Não pensou em nada específico enquanto caminhava pelo corredor. Apenas notou que a luz do corredor B piscava de novo e que alguém precisava reportar ao setor de manutenção. Renata estava sentada com uma expressão que Valéria reconheceu imediatamente. Não de crueldade, mas de desconforto. A expressão de quem vai dizer algo que não quer dizer. Havia uma folha na mesa. Havia o nome de Valéria nessa folha. Havia a palavra desligamento nessa folha ao lado de outras palavras como corte orçamentário e reestruturação de equipe, e lamentamos profundamente, palavras que a prefeitura escolhia com cuidado para que doessem menos e que, por isso mesmo, doíam mais. Você sabe que se eu pudesse escolher, começou Renata. Eu sei, disse Valeria. E era verdade. Ela sabia. Assinou onde pediram para assinar. Pegou o envelope com os papéis. Agradeceu com a mesma voz de sempre. E foi até o vestiário trocar de roupa com a mesma precisão de sempre. Foi só quando sentou no banco comprido do vestiário, com o envelope no colo e os sapatos ainda sem trocar, que ficou parada por um momento mais longo do que o costume. Não chorou.
Ficou apenas olhando para os próprios joelhos como se eles pertencessem a outra pessoa. 14 anos. Pensou isso uma vez, com toda a objetividade que conseguiu. 14 anos. E depois se levantou, trocou os sapatos, colocou o envelope na bolsa e foi pegar o ônibus. O telefonema de Cauã chegou enquanto ela esperava na parada. Número desconhecido. A voz de um policial do outro lado. Cauã tinha 11 anos quando Valéria sentou com ele na mesa da cozinha, depois de um dia de 12 horas de hospital e meia hora de ônibus, e disse com toda a calma que conseguiu reunir. Seu pai não vai voltar, meu filho. E tá bem. A gente vai ficar bem. Ele a olhou com aqueles olhos que eram idênticos aos do Robson. A mesma cor escura, o mesmo jeito de não piscar quando estava processando algo grande. E perguntou: a senhora tá chorando? E Valéria percebeu que sim, que havia uma lágrima no canto do olho direito que havia escapado sem permissão, e ela a enxugou com o polegar e disse: não, tô com sono. E ele não disse mais nada. Colocou o prato da janta na pia antes de ir dormir sem que ela pedisse, como se soubesse que aquilo era o jeito que ele podia ajudar. Aquela noite, ela havia ficado acordada até as 2 da manhã, calculando em que podia cortar o orçamento para não precisar tirar Cauã da escola particular, onde ele estudava com bolsa parcial. Havia chegado à conclusão de que ia cortar em si mesma. Alimentação, roupa, consulta médica que estava adiando. E aquilo parecia um acordo razoável. Uma mãe resolve. Uma mãe não explica os problemas, resolve. Mas havia algo que ela não havia calculado naquela noite. Havia calculado o orçamento, os turnos extras, as economias. Não havia calculado o que acontece com um menino quando aprende que os adultos ao redor resolvem os problemas sozinhos e em silêncio. Quando aprende que vulnerabilidade é fraqueza e força é não precisar de ninguém. Não havia calculado o quanto Cauã absorveu ao longo dos anos, não o que ela dizia, mas o que ela fazia. E o que ela fazia era segurar tudo sozinha. E o que ele aprendeu, sem que nenhum dos dois percebesse, foi que quando a vida aperta, você resolve no escuro, sem pedir ajuda, de qualquer jeito que precisar. Há um amor que machuca porque é grande demais e pequeno demais ao mesmo tempo. Grande demais porque carrega tudo: o sustento, a disciplina, a presença, a ausência do outro, os sonhos adiados e as contas em dia. Pequeno demais porque, por mais que tente, cabe numa só pessoa. E uma só pessoa tem apenas 2 braços, uma voz, 24 horas. Quando uma mãe passa anos sendo o sol inteiro de um sistema, ela não percebe que os planetas ao redor aprenderam a orbitar em torno da força dela, e não a partir do próprio centro. E quando esse sol vacila, quando o chão que parecia eterno racha de uma vez, não é só a mãe que cai. É tudo que havia aprendido que ela nunca cairia. Nos dias seguintes à demissão e à detenção de Cauã, Valeria funcionou no piloto automático, que era, afinal, o modo que ela conhecia melhor. Contratou uma advogada da ativa com a ajuda de uma assistente social da Defensoria Pública. Foram 3 ônibus até o fórum. Foram 2 horas de espera numa sala de plástico azul com ar-condicionado quebrado. Foram formulários e formulários, e a advogada dizendo que havia possibilidade de liberdade provisória, por ser réu primário e menor participação comprovada. Valeria anotou tudo num caderninho pequeno, com letra miúda. Perguntou o que precisava fazer. Fez. Lívia, 12 anos, havia parado de falar muito. Chegava da escola, fazia o dever, ficava no quarto. Às vezes Valeria batia na porta. Tá bem? E Lívia respondia. Tô com aquela voz específica de criança, que aprendeu que a mãe tem problemas maiores. À noite, quando Valeria achava que a filha estava dormindo, ficava na cozinha com o caderninho aberto e o lápis parado, sem conseguir escrever nada, sem conseguir calcular nada, porque pela primeira vez em 14 anos não havia nenhum turno no horizonte para pagar nenhuma conta. Havia apenas o silêncio da casa e o ronco baixo da geladeira velha e a planta de guiné no lado de fora da porta, que ela havia esquecido de regar por 3 dias seguidos. Ela mandou currículo para 6 clínicas particulares. 2 responderam que não havia vaga. As outras 4 não responderam. Tentou o programa de recolocação do sindicato. A fila estava grande. A gente entra em contato, disseram. Ela agradeceu e foi embora. Numa tarde, voltando do fórum, passou na frente da padaria do seu Alcides, e ele acenou pela janela como sempre. E ela acenou de volta, com o mesmo sorriso de sempre, e só percebeu que estava chorando quando a esquina já ficou para trás e não havia mais ninguém olhando. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta.
Você já chegou num ponto em que tudo que havia construído com tanto sacrifício parecia desmoronar ao mesmo tempo, e a coisa mais difícil não era o problema em si, mas a sensação de que você não podia mostrar isso para ninguém porque sempre foi você a pessoa forte? Se já sentiu isso, escreve nos comentários. Eu também já segurei tudo sozinha. Às vezes reconhecer isso em voz alta, mesmo que só em forma de texto numa tela, já é o começo de algo novo. Foi numa terça-feira de manhã, 18 dias após a demissão, que Valeria chegou ao fundo. Lívia havia saído para a escola. A casa estava quieta. Ela havia dormido 4 horas depois de uma noite revirando a mesma lista de despesas no caderninho. A mesma lista que não fechava independentemente de como ela reorganizava os números. Estava na cozinha, de pé, segurando uma xícara de café que havia ficado fria, enquanto ela ficava imóvel, olhando para a porta da geladeira, onde havia um desenho que Lívia havia feito quando tinha 7 anos. Um sol com rosto, uma casinha, 3 figuras palito com a legenda escrita em letra de criança. Eu, mamãe, Cauã. O Robson não estava no desenho. Lívia havia feito o desenho 2 anos depois que o pai foi embora, e havia desenhado a família como ela entendia que era. 3. Valeria ficou olhando para aquele desenho por um tempo que não conseguiu medir. E então, devagarinho, como água que finalmente encontra a rachadura, começou a chorar. Não o choro contido de quem se controla, mas o tipo de choro que sai do fundo do tórax, que sacode os ombros, que não tem lágrimas suficientes, porque o que está saindo não é só dor de agora, mas dor de 6 anos atrás, e de 14 anos atrás, e de cada madrugada em que ela havia segurado tudo, sem que ninguém segurasse ela. Ela deslizou até o chão da cozinha com as costas na porta da geladeira, o desenho de Lívia ali em cima, o sol com o rosto olhando para baixo, e ficou sentada no linóleo frio com a xícara ainda na mão e o choro que não parava. Eu fiz tudo certo, ela pensou. E a frase doeu mais do que qualquer outra coisa que havia pensado naquelas semanas. Eu fiz tudo certo e mesmo assim. Ela não terminou o pensamento. Ficou sentada no chão por um longo tempo. A geladeira roncou. O sol entrou pela janela pequena e foi mudando de lugar na parede, devagar, como se o tempo continuasse passando sem pedir licença. Dona Zefinha morava nos fundos do beco há 40 anos, numa casa que havia sido feita pelos braços do marido Sebastião, e que desde então havia se tornado o tipo de lugar que as casas se tornam quando recebem muita vida dentro delas. Um lugar com cheiro próprio, com marcas nas paredes que eram marcas de história, com uma porta que nunca tinha chave. Ela era uma mulher pequena de 72 anos, cabelo branco preso com grampos de plástico colorido, 3 amarelos e um rosa que eram sempre os mesmos, que todo mundo no beco conhecia, e um avental com estampa de girassol que ela usava como uniforme desde que havia aberto a cozinha comunitária. Quando ficou viúva pela primeira vez havia 20 anos, quando perdeu o primeiro filho num acidente de moto havia 15, quando perdeu o segundo filho num acidente de trabalho havia 8, as pessoas do beco haviam aparecido com comida para ela. E quando a dor passou, ou quando ela aprendeu a carregar a dor de um jeito que deixava as mãos livres, ela começou a aparecer com comida para elas. A cozinha nos fundos da casa era simples, 2 fogões de 4 bocas, uma geladeira grande que havia ganhado de um projeto social, panelas imensas penduradas em ganchos na parede. Toda manhã, Dona Zefinha acordava às 5, fazia feijão e arroz, e às vezes frango ou ovo, e às 10 horas a janelinha de madeira que dava para o beco abria, e as pessoas chegavam com prato ou com marmita. Ela não cobrava, aceitava o que davam se queriam dar. Não pregava, não distribuía panfleto, não pedia que as pessoas agradecessem a Deus em voz alta antes de comer, apenas servia. Na manhã seguinte ao dia em que Valeria havia escorregado até o chão da cozinha, ela ouviu uma batida suave na porta. Abriu. Dona Zefinha estava ali com um prato de alumínio coberto com um pano de prato limpo e uma cadeira de plástico dobrada debaixo do braço. "Trouxe mingau e pão", disse Dona Zefinha. "Posso sentar aqui do lado de fora?" Não perguntou se Valeria estava bem. Não perguntou nada. Colocou a cadeira ao lado da porta, sentou e esperou. Valeria ficou na soleira por um momento que não soube durar quanto tempo. Depois pegou o prato, puxou outra cadeira e sentou do lado de Dona Zefinha. Comeram. Ou melhor, Dona Zefinha comeu e Valeria ficou segurando o prato quente nas mãos como se o calor fosse suficiente. No quintal à frente delas havia um pé de mamão que Dona Zefinha havia plantado havia 3 anos e que nunca havia dado fruto. Era um pé alto, verde, claramente vivo, mas sem mamão.
As vizinhas vez ou outra comentavam em tom de brincadeira. Dona Zefinha ouvia, sorria e não explicava nada. Naquela manhã, Valeria olhou para o pé de mamão e disse, sem saber por que estava dizendo, talvez porque precisasse dizer qualquer coisa que não fosse sobre a própria vida: esse pé nunca dá fruto. Dona Zefinha mastigou devagar, olhou para o pé de mamão com o mesmo respeito com que olhava para as pessoas e disse: dá sim, só que o fruto dele vai para baixo da terra. Raiz de mamão cura muita coisa. Às vezes a árvore inteira é o fruto, e a gente fica procurando na ponta do galho. Valeria ficou olhando para o pé de mamão. Dona Zefinha não disse mais nada. Não explicou. Não emendou nenhuma lição. Apenas terminou o mingau dela com a mesma calma de quem está completamente em paz com o ritmo do mundo. Mas dentro de Valéria, naquele momento, algo que havia ficado muito tempo travado. Não quebrou, não explodiu, não cedeu de forma dramática. Apenas se afrouxou. Como um nó que alguém tocou com leveza no lugar exato. Ela não entendeu completamente o que havia sentido, mas sentiu. E aquilo foi suficiente para que ela, no dia seguinte, quando Dona Zefinha voltou com o prato e a cadeira, não ficasse na soleira. Abriu a porta e disse: pode entrar. A cozinha de Dona Zefinha cheirava a coentro, e a cebola dourada e a café que ficava no fogo mais tempo do que devia, e ficava forte e escuro do jeito que os velhos gostam. Valeria entrou nela pela primeira vez numa quarta-feira, num horário em que Dona Zefinha estava sozinha preparando o feijão do dia. Não havia planejado ficar. Havia entrado para devolver o prato de alumínio da véspera. Mas Dona Zefinha estava mexendo a panela grande com uma colher de pau do tamanho de um remo, e disse, sem virar: pega aquele alho aí e descasca para mim, pode ser? E Valéria pegou o alho. E descascou. Não disse nada. Dona Zefinha não disse nada. Havia apenas o barulho da panela borbulhando e o barulho seco das cascas de alho caindo na bancada de madeira, e a luz da manhã entrando pela janela sem vidro coberta com uma tela de proteção. Valeria descascou o alho todo. Depois picou, porque Dona Zefinha apontou para a faca com o queixo. Depois lavou as mãos na pia pequena ao lado do fogão. E quando se virou, havia 3 pessoas esperando do lado de fora da janelinha. Um homem idoso com um pote de plástico, uma mulher jovem com uma criança no colo, um adolescente de boné que não olhava para cima. Você serve enquanto eu termino, disse Dona Zefinha. Como quem pergunta a hora, como quem pede um favor pequeno. Valeria hesitou. Havia algo naquilo que a incomodava, e ela não sabia exatamente o que. Talvez fosse estar no lado de lá do balcão, que havia sido o lado dela a vida inteira. Talvez fosse a ideia de servir quando ela própria estava no meio de uma queda. Talvez fosse o medo de que as pessoas vissem no rosto dela o que estava acontecendo. Mas pegou a concha. E serviu. E o homem idoso com o pote de plástico disse: Deus te abençoe, menina, com a voz rouca de quem fuma desde sempre. E ela respondeu igualmente com a voz de sempre. E foi só isso. Mas quando foi embora, 2 horas depois, e chegou em casa, ficou parada na sala por um momento e percebeu que havia passado 2 horas sem calcular nenhuma conta no caderninho. Havia passado 2 horas presente numa cozinha que não era a dela, servindo pessoas que não eram suas. E havia passado 2 horas sem que a angústia ocupasse cada centímetro de dentro dela. Não havia desaparecido, mas havia dado espaço. Nas semanas seguintes, Valeria voltou à cozinha de Dona Zefinha, primeiro em 2 dias por semana, depois em 4, depois todos os dias antes de voltar para casa para o almoço de Lívia. Não havia combinado isso. Havia simplesmente acontecido, como as coisas boas costumam acontecer. Não com fanfarra, mas com a naturalidade quieta de uma planta que cresce na direção da luz, sem que ninguém precise explicar para ela que direção é essa. Ela aprendeu os horários e as quantidades e os gostos de cada morador do beco que aparecia. O seu Bertoldo, 78 anos, que queria o feijão mais ralo porque tinha problema de deglutição e nunca pedia isso diretamente. A Fernanda, 23 anos, com 2 filhos pequenos e o marido que havia sumido, como todos os maridos que somem, sem explicação, que aparecia sempre depois das 10h15, porque era quando conseguia deixar as crianças na creche. O Neguinho, o adolescente de boné, que havia parado de ir para a escola no ano anterior e que aparecia com fome, mas ficava um pouco mais depois de comer, como se a cozinha fosse um lugar onde era possível ficar sem precisar de pretexto. Numa quinta-feira, Valeria queimou o arroz. Toda a panela, irreversivelmente queimada, com aquele cheiro que penetra em tudo. Ela ficou de frente para a panela com a tampa na mão e sentiu uma irritação velha e conhecida subindo pelo peito. A irritação de quem não pode errar,
de quem aprendeu que errar tem um custo alto demais. E então Dona Zefinha apareceu do nada, cheirou o ar, olhou para a panela e disse com uma serenidade desconcertante: "Vira o fundo para baixo, tampa, deixa suar 10 minutos. Tira o cheiro queimado quase todo." E foi buscar mais arroz no armário como se nada tivesse acontecido. Valeria ficou olhando para a panela e pensou: ela não me xingou. Ela não ficou decepcionada. Ela apenas resolveu. E aquilo, por alguma razão que ela levaria tempo para entender completamente, foi mais curativo do que qualquer palavra de conforto que alguém pudesse ter dito. Em meados de novembro, Cauã saiu em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica e condições judiciais. Voltou para casa num sábado de manhã, cabeça baixa, sem saber onde colocar as mãos. Valeria o recebeu na porta. Não disse nada por um momento. Depois colocou a mão na face dele. Mão de enfermeira, mão acostumada a tocar o que dói sem recuar. E disse: "Vem comer." Só isso. E ele entrou, e se sentou, e comeu, e ficaram em silêncio um tempo que foi mais do que suficiente para que os dois soubessem que havia algo para trabalhar entre eles, mas que havia também chão firme para fazer esse trabalho. Havia dias em que a cozinha a cansava, em que o peso de tudo voltava com força, e ela chegava em casa e ficava sentada na beira da cama, olhando para a parede. O cansaço era o mesmo de antes, mas havia uma diferença pequena e importante. Ela sabia agora que havia lugar para ir de manhã. Havia mãos para ajudar. Havia uma panela esperando. Em dezembro, Valeria foi chamada por uma clínica privada do Guará para uma entrevista de reemprego. Era uma manhã de quarta-feira, sol forte, e ela vestiu a blusa boa e colocou o batom. Esperou 40 minutos na recepção com fichas plastificadas de outros candidatos na sua frente. Quando entrou na sala, o entrevistador era um homem de uns 50 anos com ar de quem entrevista muita gente por dia, e já esqueceu que do outro lado sempre há uma vida inteira esperando. "Então você ficou mais de um mês sem trabalhar", ele disse, olhando para a folha mais do que para ela. "O que fez nesse período?" Valeria abriu a boca. E percebeu naquele exato momento que a resposta que sairia dela há 2 meses seria uma variação de desculpa ou de minimização. Algo como "fiquei me requalificando" ou "resolvi pendências pessoais". A resposta de quem aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza e que a entrevista é um lugar de performance, não de verdade. Mas o que saiu foi outra coisa. "Trabalhei numa cozinha comunitária no meu bairro", ela disse. "Ajudei a servir refeições para moradores em situação de vulnerabilidade." Ela fez uma pausa de um segundo. 14 anos como auxiliar de enfermagem me ensinaram que cuidar de pessoas é uma habilidade. Aprendi que ela não fica guardada quando a gente perde o emprego. Ela vai para outro lugar. O entrevistador levantou os olhos da folha pela primeira vez. Valeria saiu da entrevista sem saber se havia conseguido a vaga. E percebeu enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus com o sol de dezembro na nuca, que pela primeira vez em muito tempo havia saído de algum lugar, sem a sensação de ter deixado um pedaço de si mesma lá dentro. Havia ido inteira. Havia saído inteira. E isso, descobriu ela naquele momento, era uma conquista que não dependia de nenhuma resposta de nenhum entrevistador. Numa manhã de janeiro, quando o sol de verão de Brasília ainda não havia esquentado o suficiente para queimar, Cauã apareceu na cozinha de Dona Zefinha, sem que ninguém tivesse pedido. Apenas apareceu, com um boné virado para trás e as mãos no bolso, e ficou olhando por um instante até que Dona Zefinha apontou para o balcão com o queixo, o mesmo gesto de queixo que havia mudado a vida da mãe semanas atrás. Cauã pegou a concha. Havia um senhor chamado Valdomiro, 81 anos, mãos trêmulas de Parkinson, que chegava todo dia com um pote verde, e que todo dia devolvia metade da comida porque os talheres escorregavam. Naquela manhã, Cauã serviu o pote do seu Valdomiro, depois ficou parado um momento, e então foi até a mesa pequena do lado de fora, e sentou ao lado do senhor, e pegou a colher da mão dele com um cuidado que não tinha nada de servil. Tinha de humano. E foi dando as colheradas devagar, no ritmo do senhor, sem pressa. Valeria estava do lado de dentro da cozinha, viu pela janelinha sem vidro, e ficou parada com a concha na mão e o feijão borbulhando atrás dela, e os olhos cheios de algo que levou um segundo para reconhecer como orgulho. Não o orgulho de quem produziu um resultado, mas o orgulho de quem reconhece num outro o que há de melhor em si mesma. Cauã nunca havia visto ela servindo o seu Valdomiro. Mas havia visto, por 18 anos, ela dobrar para o joelho de paciente que precisava, ela acordar de madrugada para lavar febre de filho, ela regar a planta na porta mesmo com pressa, ela oferecer o que tinha mesmo quando o que tinha era pouco. Ele havia aprendido com ela.
Só havia precisado de um lugar onde isso pudesse sair. O guiné na porta da frente tinha sido regado naquela manhã. Verde escuro, quieto, crescendo. Valeria não encontrou o chão de novo porque a vida ficou mais fácil. Encontrou porque aprendeu, da forma lenta e real que só a dor ensina, que o chão nunca havia desaparecido. Havia apenas sido coberto por tudo que ela havia empilhado em cima dele. O medo, o controle, a solidão vestida de força, a crença de que cuidar dos outros era sua função, mas que ser cuidada era um peso que ela não tinha direito de dar. Quando Dona Zefinha apareceu na porta com um prato e uma cadeira, não trouxe solução. Trouxe presença. E às vezes presença é o único idioma que o coração que está no fundo consegue entender. Existe no livro de Gálatas uma frase que agricultores do sertão sabem de cor, porque viram com os próprios olhos: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas o que a história de Valéria revela é o que essa verdade carrega de mais silencioso, que nem sempre a gente vê a própria colheita. Que às vezes a semente que você plantou em alguém, nos anos em que estava tão ocupada sobrevivendo que nem percebeu que estava plantando, germina no dia em que você mais precisa ver que não foi em vão. Cauã não foi salvo pela detenção, nem pela tornozeleira, nem pela advertência judicial. Foi salvo pela colher na mão do pai que nunca teve, que era a mão da mãe que sempre foi. Deus não arrumou a vida de Valéria do lado de fora. Ele trabalhou dentro, no que ela havia semeado sem saber, naquele amor que às vezes era imperfeito e às vezes era exausto, mas que nunca havia parado. E talvez você, que está ouvindo isso agora, também tenha uma lista de tudo que deu, e de tudo que perdeu, e de tudo que não fechou como deveria. Talvez você também esteja num ponto em que o esforço de 14 anos parece ter sumido numa tarde de quinta-feira. Mas quero te dizer com toda a certeza que essa história me deu. O que você plantou com amor, nas madrugadas que ninguém viu, nas escolhas difíceis que fez em silêncio, no cuidado que deu quando estava sem forças, nada disso sumiu. Está crescendo em algum lugar. E tem dias em que ele aparece na forma de um filho com uma colher na mão, servindo um velho que treme, e você entende finalmente que nunca foi em vão. Se essa história tocou o seu coração, escreve nos comentários agora. Eu também sei o que é semear no escuro. Eu quero ler cada mensagem, porque a gente precisa se lembrar às vezes que não está sozinha, que há outras mulheres, em outros becos, em outras cidades, que também estão de pé mesmo depois de tudo. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um tempo difícil, com aquela amiga que você sabe que está segurando tudo sozinha e talvez precise ouvir que vai ter chão de novo. Às vezes a coisa mais poderosa que a gente pode fazer pelo outro é simplesmente mostrar: olha, essa história é sobre você também. Se você ainda não está inscrita no canal, clica agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova como essa, para te lembrar que você é mais forte do que pensa e que Deus não abandona quem planta com fé, mesmo quando o solo parece seco. Até a próxima, e que Deus te abençoe, te guarde e te mostre, quando você menos esperar, a colheita do que você plantou.